A importância dos cuidados com a saúde masculina. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E hoje estamos aqui mais um dia com os nossos queridos professor André. Seja muito bem-vindo, pessoal. Um episódio muito rico, hein? Professor Luiz. Seja muito bem-vindo, privilégio estar aqui, aprendendo com quem realmente sabe. E seja muito bem-vindo, doutor Eduardo Bacila. Eu que agradeço o convite de poder discutir aqui saúde do homem, né? E como eu sempre digo para todos, cuidar da saúde do homem é cuidar da saúde da família. Cuidar da saúde do pai, do irmão, de um filho. Sensacional. Obrigado e vamos em frente e discutir coisas boas, né? Perfeito. Com Então, certeza. pessoal, estamos contextualizando aqui, estamos gravando esse episódio aqui em novembro, então o tema do nosso episódio hoje é o Novembro Azul. E o doutor Eduardo, ele é urologista, então nós vamos começar aqui brevemente. O senhor se apresenta, por gentileza, conta um pouquinho da história, né, da caminhada, como chegou na medicina, né, como chegou na parte da bem especialidade. Desde que nasci e tal. Daí, o que aconteceu? Daí o que foi acontecendo depois disso? resolvi. Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu tenho uma história rica da medicina dentro da minha família, né? Uhum. O meu avô era médico, né? Meu avô se formou em 1925. Caraca, claro que ele já é falecido. E foi um dos pioneiros aí no Paraná, na medicina. E era conhecido como Dr. Bacila. E é por isso que hoje eu herdei esse Sobrenome sobrenome forte, né? dele, né? Apesar de ter o sobrenome do meu pai depois. Ele era pai da minha mãe. E aí minha mãe também fez medicina, né? E vários outros primos inspirados na iniciativa dele fazer medicina também fizeram. Então eu tenho bastante gente na família. Que da né? hora. Minha mãe fez medicina em Curitiba, meu pai fez medicina no Rio Grande do Norte, e aí ele quis se especializar em urologia, e não existia urologia lá como especialização. Caraca. Aí ele veio para Curitiba, pro estado das clínicas, conheceu minha mãe, e aí acabaram Desde ficando então, por aí. Cara, Bom, eu sou o mais velho de 3 irmãos, e nunca foi forçado medicina lá em casa, né? Uhum. Mas pelo exemplo que eles nos deram, os 3 resolveram seguir os passos dos pais e fazer medicina também, né? E eu ainda segui a especialidade do meu pai, que é a urologia, que é quem realmente cuida da saúde do homem, né? Não só do homem, a gente atende mulher, mas é o profissional que é o especialista em cuidar da saúde do homem. Eu fiz medicina por 6 anos, depois fiz mais 2 anos de residência em cirurgia geral, especialização, depois mais 3 anos em urologia. E durante a atividade urológica, o dia a dia, assim, alguns aperfeiçoamentos. O mais recente, a certificação em cirurgia robótica, né? Caraca. Que é algo que se fala muito hoje, assim, tá muito difundido no mundo, né? E chegou forte no Brasil. Então é mais ou menos isso o meu percurso da medicina até. Legal. A história. Porra, Ô, sensacional. doutor, quando a gente fala sobre urologia, a gente vem muito a questão da próstata, do câncer de próstata. E aí você fala num contexto geral da saúde do homem. O que envolve essa tua área? Quais outras doenças são comuns do paciente do homem? Que outras coisas mais você trata além dessa questão da próstata, né? Porque eu acho que é uma visão comum, assim, do homem, de modo geral, Mais de achar enfatizada, é só só próstata. isso, O homem só só tem próstata. problema de próstata. Pois é. Mas essa pergunta é muito legal, André, porque a gente tem que saber, o urologista tem que saber que ele não está tratando uma próstata, ele está tratando uma pessoa que tem uma próstata, né? Perfeito. E como existe algo cultural do homem não se cuidar, né? A mulher, desde que começa a atividade sexual, já vai ao ginecologista anualmente, se cuida. E o homem, muitas vezes, não... Talvez por preconceito de ir em um urologista, talvez por desleixo, por descuidado Medo, mesmo. muitas vezes. Medo, talvez por
trabalha em excesso e achar que não tem tempo para ir avaliar a sua saúde. Claro que muitas vezes o que puxa esse homem para o consultório urológico é a questão da próstata. Por quê? Porque a próstata é uma doença que pode se ter câncer, é um câncer muito comum, é um câncer que mata muitos homens no Brasil. Qual que é a incidência de morte do câncer de próstata, sabe? Hoje morrem 48 homens por dia de câncer de próstata no Brasil. Nossa, é muita gente. Isso porque a incidência é muito alta, né? A incidência do câncer de próstata é muito alta. Mas é uma doença extremamente curável. Mas claro que tem uns tabus envolvidos, né? Porque todo mundo sabe que o tratamento do câncer de próstata envolve complicações, em especial disfunção sexual, disfunção erétil, né? Impotência, né? Então o homem já vai com medo de ter o diagnóstico e sair dali com a proposta de cirurgia e ficar impotente, né? Mas o que eu digo sempre, cara, quando tendo em vista essa dificuldade de trazer o homem para o consultório, né? A gente tem que aproveitar e avaliar não só a próstata, tá? Então eu quando os pacientes me procuram, a gente já avalia a saúde toda. Colesterol, triglicerídeo, questão de sono, obesidade. Enfim, você tem que aproveitar que ele foi, que não é fácil de ler, né? E muitas vezes você faz diagnóstico de um diabetes quando ele foi avaliar a próstata. Olha, né? Só. Então, assim, o urologista deve pensar nisso, né? Que ele está avaliando uma pessoa que tem uma próstata. Claro, vai avaliar a próstata, mas aproveitar a oportunidade de avaliar se não existem outras doenças ali associadas que a gente possa fazer uma intervenção, né? Sensacional. E essa questão dos fatores externos, né? Você fala, vai avaliar a próstata, mas já aproveita um monte de outros exames, né? Colesterol. São fatores que estão associados também ao desenvolvimento de um câncer de próstata ou não? Quais são os meios preventivos para evitar o câncer de próstata? Tem como fazer isso? Outra bela pergunta. O Andrezão é sensacional. O Andrezão é sensacional. O André tá inspirado. É prova de residência de urologia. Vixe, você vê meu caderninho aqui. Mas isso é muito legal. A gente sempre me perguntam, né? E essa é uma pergunta frequente. O que causa o câncer de próstata, né? Então, o principal fator de risco para ter câncer de próstata é ser homem, porque mulher não tem próstata. Ponto. Primeiro princípio. Então, você tem que ser homem para ter câncer de próstata. Mas os principais fatores são história familiar de câncer de próstata. Então, história familiar de parente de primeiro grau, né? Certo. Pai e irmão, né? E segundo, idade. Quanto mais idade se tem, maior é a incidência do câncer de próstata. Existem alguns fatores alimentares envolvidos, em especial alimentação rica em gordura, né? O Fernando teve nos Estados Unidos agora, aquela comida lá é propensa para desenvolver qualquer tipo de câncer, não só de próstata, né? Mas basicamente sim, isso. E tem a raça negra, quem é da raça negra, eles não têm mais câncer de próstata do que os não negros. Mas quando eles têm, esse câncer de próstata, por algum motivo, é mais agressivo. Caraca. Então tem que começar o acompanhamento um pouquinho antes também, né? E para complementar, queria contar para vocês de um estudo bem legal que eles fizeram, né? O japonês tem pouco câncer de próstata quando comparado ao americano. Então a gente pode pensar que tem um envolvimento alimentar aí. Social, né? Estilo de vida. Estilo de vida, né? Provavelmente. Mas eles fizeram um estudo assim. Eles pegaram um grupo de japonês que ficou no Japão e um grupo de japonês foi morar nos Estados Unidos. O grupo de japonês que foi morar nos Estados Unidos teve mais câncer de próstata do que aquele grupo. Então, aí está provado que o fator alimentar, a dieta rica em gordura, está associado a uma maior incidência de câncer de próstata.
Caramba, Caraca, que isso é interessante. bem- Baita reflexão, né? Cuidado com quem você anda, viu? É, O olha aí, meio o cara pode tava lá- influenciar o desenvolvimento de doenças graves, né, doutor? Por vezes a gente acha que os fatores comportamentais e ambientais interagindo de forma complexa não têm a capacidade de gerar algum problema. No entanto, eles são fatores extremamente importantes, né, doutor? E Bom, e aí é para complementar, antes que o Fernando fala, daí ninguém mais fala. Gostei de você, doutor. Fernando fala, ninguém mais fala. Prevenção, né? Que você me disse de prevenção, né? Não existe nenhuma substância... Bom, aqui a gente acabou de falar. Se a gente comer de forma saudável, é uma forma de prevenir. Mas não existe nenhum medicamento, nenhum alimento comprovadamente... cientificamente comprovado que previne o câncer de próstata, né? Quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, a gente fala em prevenção secundária. Para quem está nos ouvindo entender, prevenção primária é a vacina. Você faz a vacina, você não vai ter a doença, né? Prevenção secundária é diagnóstico precoce, tá? E por que chama de prevenção? Porque quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente aumenta em muito a chance de cura daquela patologia. Isso seja câncer de próstata, câncer de rim, câncer de mama, câncer do que for, né? O diagnóstico inicial é muito importante no sucesso do tratamento. Então, na próstata, quando a gente faz diagnóstico precoce, a gente consegue curar 92% desses pacientes. Nossa, é uma prevalência muito Então, grande. assim, apesar de ser um câncer, é algo extremamente curável. E com o avanço da tecnologia, a gente falou um pouquinho de robótica, as complicações desse tratamento estão cada vez menores, né? Porque as técnicas vão se aprimorando, né? Então, não existe algo... Tem muita gente que chega a perguntar o que eu posso tomar para não ter câncer. Não, é acompanhar para ver se, eventualmente, em algum momento, a gente faz o diagnóstico precoce e aí a gente pode tratar e curar. Aproveita esse insight para perguntar no sentido de sintomas. Manifesta algum sintoma no início? Tem coisa, por exemplo, assim, câncer de mama. A mulher faz o exame de toque e ela consegue observar se tem alguma diferença ali na mama e aí vai procurar uma ajuda mais especializada. Para o homem, existe algum sintoma que o câncer de próstata manifesta? Ou tem alguma coisa que ele pode observar na rotina, na hora de urinar, alguma coisa nesse sentido que ele possa observar alguma mudança assim no padrão? Pois então, você sabe que todo ano minha irmã é professora da universidade de medicina aqui da UEPG, né? E ela todo ano me convida para dar aula de câncer de próstata. E essa é a primeira pergunta que eu faço para os alunos. Qual que é o principal sintoma do câncer de próstata? E aí vem lá, dificuldade para urinar, o outro, sangramento na urina, aumento da frequência urinária, urina mais vezes, incontinência, dor. E por que eu faço essa pergunta? Porque o câncer de próstata inicial é assintomático. Tá? Não dá nenhum sintoma. Né? Quer dizer, pode dar sintomas, mas o habitual é não dar sintomas. Isso é muito importante. Então, você está falando de uma doença que é inicial e que não cresceu o suficiente para gerar sintomas. E é nessa fase que você tem que atuar. Né? O diagnóstico precoce é identificado através de alteração ou de toque retal ou de PSA, né? Que é uma substância que a gente dosa no sangue. Mas isso é muito importante. Quando dá sintomas, em geral, esse câncer está avançado. Né? Pelo crescimento próprio da próstata embaixo da bexiga, comprimindo a bexiga, e aí vai dar esses sintomas urinários. Eventualmente, quando sai da próstata, vai para osso, pode dar dor óssea, né? Mas essa pergunta é fundamental e importante a resposta, que câncer de próstata inicial é assintomático, não tem sintomas. Por isso a importância, né? Esperar dar sintoma é um problema. Esperar né? sintoma é um problema. por isso que é bom sempre, de vez em quando, fazer aquele... Né, que o pessoal fala que é geral. check-upão lá. Dá uma conferida. E aproveitando o gancho, né, o senhor comentou aí da parte dos exames,
Esse exame, né, de sangue, ele é tão eficiente quanto o toque, que todo mundo fala, não é necessário, porque com o toque você consegue realmente, de fato, sentir assim assado. O senhor consegue, né, esclarecer melhor aqui para o pessoal se tem diferença, se um é melhor ou não, ou Se é tem que fazer o ambos? indispensável, o exame do toque é indispensável. Porque o não pessoal é tem o indispensável. preconceito, né? Então, Tem. Bom, essa pergunta, há 2 anos atrás, eu responderia sim. É importante fazer PSA e toque, tá? Porque era o que os dados científicos mostravam, que fazendo PSA e toque, a chance era maior de chegar a um diagnóstico de câncer de próstata do que fazer um sozinho ou outro sozinho. Né? Então, você tinha que complementar o exame de sangue com o exame do toque. Acontece que, há 2 anos atrás, num congresso americano de urologia, mudou um pouquinho essa história. Né? E pela primeira vez, num painel lá que se discutia câncer de próstata, os experts falaram que o toque retal pode ser dispensável. Tá? Quando esse paciente tem um PSA muito baixo e principalmente quando ele não tem esses fatores de risco, história familiar. Né? Então, isso tem que ser discutido com o paciente, mas hoje já existe recomendação dos experts que você pode dispensar o toque retal. Apesar de que, acho que é algo que é importante eu frisar aqui, apesar de todo o medo que envolve o toque retal, é um exame extremamente simples, indolor, que leva cerca de 2 segundos. Nossa, né? bem de boa. E eventualmente você pode encontrar alguma patologia, nem próstata, mas enfim. Então, ele é um exame importante complementar assim na rotina do urologista, né? Mas já existe essa recomendação de que pode-se fazer sim só o PSA. E o que é PSA, doutor? Desculpa. Tá. PSA é do inglês, né? É uma sigla do inglês, mas ele significa antígeno prostático específico, né? O antígeno prostático específico é uma glicoproteína produzida pela próstata. Então, ela aumenta no sangue sempre que acontece alguma ruptura celular da próstata, né? Então, ela não aumenta só em câncer de próstata, ela aumenta em casos de infecção, prostatite, na hiperplasia benigna da próstata também ela aumenta, né? Mas é importante saber que ela é específica da próstata, ela não é específica do câncer. Entendi. Né? Então, outras doenças associadas à próstata podem manifestar também um PSA alterado. PSA alterado, né? E aí, claro, você tem que analisar a clínica que está associada a isso, né? Eventualmente, o paciente que chegou com um PSA que no ano passado era muito baixo e que nesse ano veio muito alto, associado a febre, mal-estar, isso é quase que certeza que é um diagnóstico de prostatite, né? Ou um paciente mais idoso que tem uma próstata um pouco mais crescida, ele também pode ter um PSA mais alto, né? Em virtude do crescimento da próstata e não ter relação alguma com câncer, né? Perfeito. Então, resumindo, o ideal é fazer os dois para aumentar nessa probabilidade de... Eu acho... O que eu sempre recomendo? Eu sempre peço PSA e discuto no retorno, quando ele vem me trazer o PSA, essas possibilidades, né? Falo assim, você tem baixo risco de ter câncer de próstata, a gente pode ou não fazer o toque, né? Você sabe que a grande maioria acaba topando, faz o exame Tem depois... diminuído essa O pessoal é adulto, né? Tem diminuído muito, né? Essa campanha do Novembro Azul, ela ajudou demais, assim, a diminuir esse preconceito, né? Então, assim, em novembro, no consultório urológico é cheio, né? Porque o homem tá tomando consciência, sabe? De que é importante se cuidar, né? O básico, né? Pelo menos. O básico. Tem tanta coisa boa que a gente quer aproveitar na vida e quer servir ao próximo, e ter longevidade é uma das premissas para que isso possa vir a acontecer, né? Perfeito. E às vezes, numa dessa aí, a pessoa que acha que não é interessante se cuidar, poxa, acaba justamente, né, caindo numa dessa aí. E a gente quer envelhecer bem, né?
Então, envelhecer com saúde, né? Perfeito. Não é mais Viver só bem com qualidade de vida, né? questão Isso só que de envelhecer, né? Mas é envelhecer com uma certa qualidade, né? exatamente. Qual que é a idade mínima, doutor, para começar a iniciar, procurar um urologista? Qual que é a tua recomendação com relação a isso? Procurar urologista em qualquer idade, né? Porque existem patologias em criança, inclusive, que o urologista trata, enfim. Mas especificamente com relação ao câncer de próstata, a recomendação da Sociedade Brasileira Urológica e Europeia de Urologia é que se comece o acompanhamento, a rotina anual, né, uma vez por ano, com PSA e ou toque retal, a partir de 50 anos. Perfeito. E aquele grupo que tem os fatores de risco envolvidos começar aos 45. Então, antecipa em 5 anos essa rotina. Perfeito. O paciente com 42 que vai no meu consultório, eu falo para ele, não custa nada a gente fazer um PSA já e deixa como base e depois a gente segue. É bom que serve para aquilo que o doutor falou, né? A questão do histórico. Se você vê alguma anomalia de um ano para outro, é um ponto interessante, né? Que chama Porque, atenção. veja só, o PSA da nossa faixa etária tem que ser até 2,5, né? Se o paciente vem para mim com um PSA de 2,5, ele pode ser um PSA alterado, né? Ou 2,6, pode ser um PSA alterado, né? Não tem outros fatores que possam contribuir para esse aumento do PSA. Mas se ele tem um PSA de 2,6 e o ano passado era 2,5, é diferente. Então, não subiu o PSA, né? Tá praticamente a mesma praticamente coisa estável, né? Até porque existe um aumento fisiológico de ano para ano. Então, por isso que é importante esse segmento. Ter esse histórico, né? E, doutor, e aproveitando o gancho que nós estávamos refletindo acerca da próstata, que é um fator até que existe muitas falácias, tem muita questão a ser esclarecida, que o doutor brilhantemente esclareceu para nós, é um espetáculo. E aproveitando isso, existe o consenso de que a testosterona para o homem é um fator que está diretamente relacionado com a saúde do homem, né? Então, eu queria saber do doutor como associar essa questão da testosterona com uma relação causal ali com a saúde do homem, né? Então, qual que seria um valor ideal ali, como saber se ela está, como deveria estar, vamos dizer assim? Tá. Será que a gente termina hoje? Eu tô sem pressa, tá? Bom, eu vou começar associando Quer me ajeitar aqui na cadeira? Eu vou começar associando a testosterona, relacionando testosterona e câncer de próstata. Perfeito. Um dos perigos, hoje a gente acompanhando mais de perto o paciente, assim, não é tão perigoso, mas a testosterona, a reposição de testosterona, ela pode, com o termo que eu vou usar, acordar um câncer de próstata que está lá quietinho, indolente, né? Porque o que alimenta o câncer de próstata é a testosterona, né? Se você tem um câncer de próstata, a testosterona que alimenta esse crescimento, tá? Tanto é que um dos tratamentos do câncer de próstata é o bloqueio hormonal. É suprimir ou cessar a produção de testosterona. Isso serve para outros cânceres também? Não. É exclusivo da próstata. Da próstata. Interessante. Então, assim, sempre antes de repor testosterona em paciente mais idoso, né, com indicação, a gente tem que avaliar próstata. Porque você não pode dar uma medicação para ele, quando ele tem indicação, que vai alimentar um câncer que pode se tornar metastático, enfim, trazer problemas. Então, antes, no passado, era proscrito passar testosterona ou prescrever testosterona para quem teve câncer de próstata. Hoje já tem estudos mostrando que não tem isso. Tratou o câncer, depois você vai poder fazer a sua reposição. Né? Então, existe essa relação, testosterona e próstata, né? Bom, testosterona, existe uma... Como que a gente fala, Fernando? Hoje existe uma procura intensa, absurda. Indiscriminada até, de certa forma, indiscriminada. pela busca Abuso. Um abuso por uma excessiva, estética. né? por
por prescrição de testosterona, né? Testosterona só é feito via Busca do prescrição, corpo. via prescrição médica, é diferente de outros remédios, tem que pôr o CPF do médico, o CID da patologia. Isso eu estou dizendo, a testosterona que é prescrita em consultório, né? A gente sabe que tem academia ali, que tem... Na legalidade, né? Comércio de testosterona, né? Porque quem usa testosterona sente-se melhor, né? A testosterona é um hormônio masculino que dá mais força muscular, que você consegue aumentar o músculo de forma muito mais rápida, e que dá, se bem utilizado, mais vontade de trabalhar, mais vontade de ter relação, libido, enfim, né? Mas o problema é que tem se usado muito na questão estética, né? Em paciente muito jovem, né? Que pode, no longo e até no curto prazo, trazer complicações, né? A testosterona é um medicamento que é metabolizado no fígado, né? Perfeito. Então, o primeiro problema que a gente tem que pensar é que doses altas de testosterona podem trazer problemas hepáticos no fígado, né? Inclusive tem dados que citam que pode até ter câncer de fígado envolvido nisso aí, né? Quando se usa muita testosterona. Além disso, AVC por um aumento de eventos tromboembólicos, infarto pelo mesmo motivo. No homem mais jovem, a infertilidade, né? Porque você suprime a produção de espermatozoide, né? Muito comum a gente ver em consultório assim, homem infértil, e a gente questiona, às vezes não fala na primeira vez que usou testosterona, mas leva à infertilidade. O cara tá com o trapézio desse tamanho, né? Nunca usei. Leva à infertilidade. Então, tem que ser utilizado com indicação médica, né? E a principal indicação médica hoje é numa doença que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Uma sigla lá, DAEM, D-A-E-M, né? Distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Que popularmente chama-se de andropausa, né? Então, a andropausa ela é muito menos frequente do que a menopausa, que todas as mulheres vão ter, porque é uma evolução natural do ovário, fisiológico, a atrofia ovariana, né? Então, e aquela de produção hormonal. No homem não é tão frequente assim, né? E por isso que precisa de uma boa avaliação, né? E claro que quando a gente está falando de uma andropausa, a gente está pensando numa faixa etária mais alta, né? Aí, a partir de 45, 50 anos, né? Não o que a gente vê rotineiramente usando testosterona, gente de 20, 25 anos, né? Eu vou falar um pouquinho dos sintomas dessa patologia, dessa andropausa, para a gente entender quando que a gente tem a recomendação de repor mesmo testosterona. Eu não quero que seja um monólogo aqui, cara. Não, tá interessante, não. A gente tá aproveitando aqui. Nós estamos aqui numa aula. Oxe, vida. Vocês vão me interrompendo, porque senão fica... Nosso objetivo é isso. Então vamos lá. Quais são os sintomas da andropausa, doutor? Esse cara aí... Prepara o corte. Fernandeira é maravilhoso. Olha só. Então, quais são os sintomas da menopausa? Cansaço. Andropausa. Do homem pausa. Homem pausa. Cansaço. Perda da concentração. Irritabilidade. Alteração no sono. Insônia, muitas vezes. Perda de força muscular. Disfunção sexual pode ter ou não, né? E principalmente no aspecto sexual, queda de libido, tá? O que acontece? Se você for pensar nesses 6 ou 7 sintomas que eu falei, esses são sintomas corriqueiros, comuns em virtude da demanda, né, do dia a dia. Quem que não fica irritado eventualmente? Quem que não sente cansaço? Quem que não tem preguiça?
perda de força, insônia, disfunção erétil por estresse. Cara, isso aí se confunde, né? Sim. Então, além desses sintomas, a gente precisa de uma comprovação laboratorial de queda de testosterona para fechar o diagnóstico de Daim, né? Da andropausa. Então, diagnóstico de Daim são sintomas, esses que eu disse, e queda laboratorial de testosterona. Como se estuda muito testosterona, e o homem que tem sintomas e queda de testosterona se beneficia muito com isso, com a reposição, existem revisões corriqueiras do nível de testosterona adequado, né? É muito abrangente, né? É O muito nível abrangente. de testosterona. Começa em 400, vai até 900. Na verdade, depende muito da referência, da técnica de laboratório utilizada, né? Mas tem, assim, de 250 a 900. E uma tendência cada vez mais de você repor testosterona quando a testosterona está no limite inferior, perto do limite inferior, ainda que normal, né? Desde que tenha sintoma, né? Então, essa patologia tem que ser avaliada por urologista, sabe? Porque é importante a gente pôr numa balança risco-benefício, né? Tem que descartar problema de próstata antes. Então, é complexo, mas é interessante, é intrigante, assim, porque quando tem indicação, bem indicado, melhora realmente aspectos fisiológicos, distribuição de gordura, massa muscular, potência sexual. Então, isso interfere realmente na qualidade de vida, né? Qualidade de vida do homem. Perfeito. E outra coisa, aproveitando já essa questão, há uma grande... Né, o quanto a pessoa consegue mudar com hábitos, né? O senhor tem esses dados ou... eventualmente no dia a dia, na própria prescrição para os pacientes, o quanto eles conseguem fazer essa modificação via alimentação, dieta, regulação do sono, dá muita diferença? Ou é interessante, digamos, para ele começar essa mudança de vida com essa reposição, só para dar aquele estímulo e depois vai reduzindo? Ou já vai direto ou não? Primeiro vamos nessa abordagem mais cautelosa. O que eu digo sempre para os meus pacientes, em especial para os jovens que não têm tanta indicação, tem outra forma de subir testosterona, que é a atividade física intensa, né? Isso está comprovado, mas tem que ser atividade física intensa, não é a caminhada no parque, uma vez por semana, domingo à tarde, passeando com o cachorro, né? Atividade física intensa aumenta a testosterona. Perfeito. Porque você melhora a distribuição de gordura, aumenta a massa muscular, enfim, e isso aumenta. Mas essa resposta é meio difícil, Fernando, assim, sabe? Essa questão... Que essa é uma recomendação genérica, né, doutor? Não, não é nem isso, sabe? Assim, difícil quantificar. Não, que para cada caso é um caso. Eu né? chamo de difícil pelo seguinte: eu propor assim, vamos tentar dar um estímulo só para você mudar teu hábito. A hora que ele vê o benefício da testosterona... A hora que... Você tá andando de Fusca, mas experimenta aqui andar nessa Ferrari. Grande maioria. Daí volta A Ferrari. grande maioria. Mas existem alguns que... Por isso que você tem que conhecer teu paciente, né? O perfil dele. Tem alguns que realmente é válida essa estratégia, né? E vale como estímulo mesmo. Perfeito. Puxa, subi um pouquinho, pô, agora vou pra academia e vou. Perfeito. O cara Comecei realmente a malhar, muda o hábito. não e preciso transforma. mais e vai pela melhor via fisiológica e esse exercício, alimentação, né? E doutor, e quanto que a testosterona de fato impacta talvez negativamente no que tange a questão relacionada à parte dela ser dose dependente, vamos dizer assim? Então, à medida em que você experiencia um determinado nível de capacidade e potência, à medida em que o tempo passa, ela vai tendo um efeito menor, acredito eu, né? Até o doutor pode explicar para mim de maneira mais pautada na ciência, né? Mas vamos dizer assim, se ele experiencia isso e ele tem que retirar, talvez ele de fato perceba que, como vocês muito bem colocaram aí,
pô, ele tava com uma potência maior nele, agora ele tá com isso aqui. Essa comparação pode ser que eventualmente impacte negativamente no fator psicológico dele, né? Dificulta retirar. Isso acontece com medicamentos que geram dependência, né? Uhum. Isso é, por exemplo, um indutor do sono, é isso que acontece. Então, você tira, sente falta. Perfeito. Então, por isso que tem que ter muita parcimônia e cuidado nesse estímulo inicial. Aham, entendi. Né, para você poder tirar depois. Tem uma questão muito importante, né? O pico de testosterona acontece de madrugada, né? O estímulo principal de testosterona. Lá por 5 da manhã tem um estímulo maior para liberar testosterona no sangue. Então, é super importante recomendar que a dosagem de testosterona seja feita pela manhã, né? Porque ela é maior e é o nível adequado de você avaliar, né? Às vezes faz fim de tarde, a testosterona está mais baixa já, né? Perfeito. Então, é só uma recomendação. E aí, mais uma vez, a importância de se ter um histórico, né? Começar a fazer exames desde cedo para você acompanhar, né? Porque tendo uma margem muito grande, né? Vamos dizer que o homem foi lá a primeira vez no médico para fazer um exame de testosterona lá com seus 35 anos e aí deu, sei lá, 300, 400. E aí, muitas vezes, ele acha que está baixo, né? Porque ele vai pegar o valor de referência mais alto e aí ele vai, de repente, procurar fazer uma reposição e pode causar um problema, porque a vida inteira dele foi 400, vamos dizer assim, né? Eu acho que sim, né? A importância tudo que você compara e tem histórico, você está mais baixo. Então, realmente alterou, né? O que acontece que, assim, não tem tanta indicação de dosar testosterona, sabe? Isso tem muito porque às vezes o mercado regula, o próprio mercado médico, né? Enfim, a indústria interfere nisso, assim. Mas, por exemplo, o André vai lá fazer uma avaliação comigo, não tem queixa alguma relacionada a qualquer tipo de déficit de testosterona, não tem indicação. O que acontece é que vai muito paciente já com o exame lá, porque fez. Entendi. Né? Então, assim, até pouco tempo atrás não fazia parte da rotina da maioria dos médicos de testosterona. Hoje se difundiu isso e você tem que acabar tentando convencer a não usar. Né? Perfeito. E dentro dessa utilização, tem algum dos sintomas que é o que mais aparece? Por exemplo, a intercorrência ali no rim, no fígado, ou em questão parte intestinal, na própria próstata. Tipo, tem um que, poxa, isso aqui, infarto, né? O próprio AVC. Tem algum desses aí que, poxa, esse aqui tem acontecido muito justamente com o uso indiscriminado. Pois veja que interessante, Fernando. Eu não vejo. Por quê? Porque eu reponho testosterona para quem precisa. Só Perfeito. Quem precisa não complica, né? Então, o que a gente sabe fazendo o certo não vai dar problema ali, vamos mas dizer assim. são os fenômenos tromboembólicos, sabe? Associado a AVC. O mais frequente de testosterona alta é a agressividade. O paciente pode se tornar bastante agressivo, sabe? Em especial quem já tem uma tendência de ser mais agressivo. A agressividade é bastante comum, sabe? Perfeito. Tem até estudos que mostram que abuso de testosterona eles se tornam agressivos a ponto de agredir outras pessoas, ou cônjuge. Qualquer enfim. coisa já é motivo Para para um pico ali, que ele acentua muito essas características, vamos dizer assim, né? Secundárias masculinas, vamos dizer assim. Exatamente. E, doutor, existe um valor específico ali que, vamos dizer, claro, que nem o doutor explicou muito bem, que você tem que associar como essa pessoa está se sentindo ao nível de testosterona que ela está, e aí você faz uma interação ali, reflete, tem toda essa questão da análise clínica muito aprofundada, né? Mas existe um valor que, de fato, ele é uma referência e ele, de maneira direta, transfere para que o indivíduo esteja bem? Por exemplo, tem um valor X de testosterona que é ideal, que por vezes a gente tende a buscar? Não. Não existe? Não existe. Porque, assim, teoricamente, se a testosterona está na faixa normal, que vai de 250 a 900, ela é normal. Entendi. Entende? Mas não existe
Não existe um alvo de testosterona, Aham. né? É normal. Perfeito. É normal. Mas é o que eu te falei. A ciência cada vez mais tem aumentado esse nível inferior de testosterona, né? Que você estaria autorizado a repor, né? Mas não tem. Teoricamente, assim, se a referência é de 300 a 900, 301 é normal. Perfeito. E 850 deveria ser... Suprafisiológico. Não, Não, tá abaixo. É normal, 900, é né, você falou? normal 900. também e, teoricamente, você teria que não ter sintomas com 300 nem com 800. Entendi. E acontece muitas vezes, o cara tá lá com 300, ele chegou, o exame dele tá 300. Você perguntou tudo pra ele, não, tô bem, então, pô, tá 300. E às vezes o cara, não, então eu vou ter que repor, vou ter que tomar. Isso é dia a dia. Olha só. Dia a dia. Dia a dia. Porque- Mas esse eu acho que dá pra você convencer a Não, ir pra atividade física, sabe? Que você vai conseguir de Uma forma baita natural. oportunidade, né? E com exatamente. relação, doutor, a esses medicamentos indutores de testosterona, por exemplo, tríbulos terrestres, que é Gelzinho. muito usado, o gel, tem malefícios desse uso? Acho que Não, o tríbulos não tem, não tríbulos não precisa nem tem. prescrição, né? Não sei como é que Não, funciona. tríbulos não tem E malefício. funciona ou não funciona? O tríbulos ele aumenta a testosterona por uma outra via que não é metabolismo direto da testosterona, mas assim, na prática a gente não consegue identificar esse aumento mesmo, sabe? Tem alguns pacientes que usam tríbulos, porque usam, não costumo prescrever muito. Agora, o gel é testosterona. Tem formulações de testosterona em gel, né? A testosterona pode ser em gel, injetável, intramuscular. E qual que é a diferença entre elas, doutor? Tem diferença nessa absorção ou não? é porque eu ouvi falar que essa em gel, às vezes, muitas vezes não Sabe não qual que é o funciona problema do direito. gel? O que que se usa? Por que que se usa gel? Se usa gel para tratar algo local ali, né? Uhum. Ou usa, por exemplo, tinha no mercado, acho que nem tem mais, uma formulação de testosterona em Rolon, que é igual do desodorante, né? É super comum você ver em academia os caras pegando assim, passando. Você pensou que os caras estão se Passando cuidando um só, né? desodorantinho, Não, sabe, se o pessoal? cara Cara dá uma pina coisa- testosterona, você vai... Mas veja só, o Rolon, o desodorante, você quer aquele efeito local dele. Aham. A testosterona você precisa de absorção. O problema do gel é que você tem um potinho aqui, né? Com, sei lá, 300 gramas, né? Não são ml. Você pegou uma porção lá, passou na pele. Você não sabe quanto que absorveu de testosterona, né? Enquanto o injetável, você sabe, ó, eu vou injetar tanto de testosterona que é o que eu quero que Entendi. seja absorvido no organismo. Então, essa que é a grande discussão sobre essa tipo de reposição de testosterona, porque a gente não sabe quanto que está... Mais difícil de mensurar. Faz muito sentido. Faz todo sentido, né? Perfeito. E quando a gente fala, né, de dose, como é que é, para reposição, tem uma quantidade semanal, é diário, é mensal? Individualizado. Quando o paciente tem indicação, é que depende da formulação também. Existem testosterona no mercado que você repõe a cada 3 semanas e tem formulações no mercado, medicamentos que se repõe a cada 3 meses, porque a liberação é mais lenta, né? Claro que esse de 3 meses é bem mais caro, né? Aí você precisa fazer menos aplicações, né? Mas existem formulações para 3 semanas, a cada 3 semanas ou a cada 3 meses. Show de Poxa bola. vida. É que a testosterona não tem, né, cara? Você sabe, olha que... Todo mundo você vê, né? Você vê o pessoal tomando ali, poxa, é só benefício. Pelo menos as pessoas que eu converso, né? Já tive alunos aí que... Tem um amigo dele, né? Tem um amigo meu que já Ah, tomou, já assim, tomou, sabe? Não, mas isso é verdade, é um amigo meu. Aham. Alunos ali já tomaram e tal. Então, realmente, eles falam que essa sensação de poxa, quero dominar o mundo. Então, você dorme bem, você quer e peso e o negócio, quanto você consegue, né? Acho que até aquela época, né? Quem que veio aqui, que falou do peitoral? O doutor Paradoxalmente, Marcelo, né? Dr. Marcelo falou que... à medida em que a testosterona ela é muito boa para vários tecidos do corpo, tem outros que não são tão receptivos
como por exemplo os tendões, ligamentos, né? É. Então o cara vai treinar pesado, tudo tal, o músculo está extremamente hipertrofiado, ligado no osso por um tendão bem fininho, né? Daí... Ainda mais né, quando a tendência com essa utilização precoce, né? É, Às vezes o pessoal não tem aquela estrutura, o tendão ainda não recebeu carga suficiente para ter adesão ao osso. não se preparou, né? Então, Teve essa- Não, o Freitas, né? O Marcelo. Não, Freitas. foi um episódio muito rico também. Então. O que eu ia complementar aqui que o Fernando falou? Algo interessante, mas me fugiu. das, eu já me das lembro. doses ali. Tranquilo. Tá falando das doses. Tá falando das doses, não, mas... Depois Ele fugiu. dos... Que só tem benefícios, né? Que você Ah, é sente uma verdade. máquina. Vira uma daí máquina. Ah, tá. Agora eu me Olha, lembrei. boa. Lembrei, faz uns 45 dias a gente montou o Encontro Paranense de Urologia e eu fui nesse evento e um expert em saúde sexual foi um dos palestrantes. Então, um cara de São Paulo, muito bom. Cara, ele comparou esses, vou chamar de jovens, homens que abusam de testosterona como viciado, comparou com viciados em droga. Uhum. Que é assim mesmo, cara, porque no consultório existe um abuso de solicitações de testosterona, assim, porque tem gente que faz a cada 3 dias dose de testosterona, Cara. vai para testosterona a 3.000. E ele, assim, é um cara expert, ele comparou a viciados, porque é o vício mesmo, cara. E sente tão bem, né? Bem-estar. E o cara não quer deixar baixar não nada. quer deixar baixar nada. Entendi. Então, e claro, tem a indústria investindo por trás disso, né? Então, Mas pra você ver como realmente tem que ter acompanhamento médico, porque vamos dizer assim, uma linha muito tênue entre fazer bem, estar melhorando a saúde, e começar a virar um abuso, algo extremamente deletério para a saúde do indivíduo, né? Então, Exatamente. tem que ter um acompanhamento. Você que está em casa aí, procure um urologista, acompanhe o trabalho do doutor, porque realmente o acompanhamento, o direcionamento preciso é o que determina se isso é saudável ou se isso é deletério, né? Pior para a saúde do indivíduo, né? E doutor, você teria alguns predicados, algumas indicações para que um cara que aqui está assistindo nosso episódio possa tomar esses cuidados? Talvez ele não possa ir no médico ou não tenha esse acompanhamento, como o doutor falou, que é sempre bom estar indo no urologista para ter esse acompanhamento, para que vocês tenham esses marcadores e, consequentemente, a médio e longo prazo tenham métricas objetivas para comparação, né? Se esse indivíduo não consegue, vamos dizer assim, ele não consegue ir no médico, mas o que ele pode fazer na vida dele para que ele, de fato, tenha uma saúde, vamos dizer assim, ou que ele previna alguns problemas, para a gente fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, para o pessoal que está ali em casa. essa é fácil, né, cara? É se alimentar bem, dormir bem, atividade física regular, não fumar, né? Então são equivalem para todas as patologias, né? Para você evitar. Então beber com moderação, Olha só. comer saudavelmente, se exercitar. Né? Tem que movimentar, né? O corpo foi feito... Puxa. Todo mundo sabe dessas recomendações e Todo é tão mundo. Todo difícil, mundo que mas vem tem aqui. falar. Mas Comer você bem, sabe que, fazer bem. mas você sabe que a caneta do médico, eu vou chamar de caneta, hoje é mais o computador, mas a caneta do médico tem um poder É verdade. e isso está comprovado. Quando você escreve para a pessoa que ele tem que fazer isso, de um tempo para cá eu passei a fazer. Eu ponho no meu receituário, ó, exercitar-se 3 vezes por semana, por pelo menos 1 hora. Perfeito. Isso tem um poder, cara. E muita gente, assim, às vezes o atribulado aí do consultório não permite. Você tem que, se você quer transformar a vida do paciente que te procurou para ajudar, querendo ajuda, é importante. Escreva para ele. Quem fuma, escreva. Pare de fumar. Perfeito. Alimentação saudável, exercício. Isso é importante, cara. É importante você Porque prescrever. é mais uma vida de associação, né? Ele não tá só ouvindo, né? Ele tá exatamente. vendo também, né? Exatamente. Ele consegue ler, interpretar aquilo ali. E aquela vai coisa, ter né, mais que- um informativo na cabeça dele. verdade. Né? E Não, aquela o doutor escreveu o que eu tenho que fazer. É que é isso. aquela coisa que a gente falou também em um episódio, que nós trabalhamos na prevenção.
E tem muita gente que não consegue atuar de fato na prevenção. O cara fica aqui, ele espera ter alguma coisinha para dar ir no médico. Então, às vezes, alguns profissionais de educação física têm na família as pessoas mais próximas que não fazem atividade física, não fazem exercício. É verdade. E é aquela coisa, santo de casa não faz milagre. E tem que esperar, na verdade, poxa, tive uma intercorrência, vou ter que ir no médico. Nossa, vai ter que fazer exercício. Daí depois, opa, vou ter que fazer exercício. Ah, mas o meu filho é personal e não vai, né? Então, Não, mas às vezes é atuar, né? É que nem o senhor falou. Poxa, coloca aqui, ó, pá, vamos escrever para a pessoa. Não, ó, meu médico receitou. Agora eu vou ter que fazer exercício. É isso. E daí ela começa, de fato, a aproveitar, né, o que o exercício consegue trazer para ela, né? Todos esses benefícios que nós falamos que é praxe, né? É tudo sempre a mesma coisa. E Comer tem que falar, bem, o segredo é dormir, repetição. Repetição é... Não, e você coloca, você entrega pra mulher do cara, ela mostra aqui, ó, aqui, ele É mandou isso. você estar. Perfeito. Ajuda, isso ajuda. Doutor, O homem é difícil de... é difícil, é cabeça O homem é dura, ruim né? de lidar. Cabeça dura. Cara, eu já tive alguns casos que tinha consulta marcada e foi a esposa levar os exames porque o cara não vai no consultório. O cara não quer ir. Tem medo, Aham. cara. Foi lá, doutor, tem que precisar avaliar esses exames do meu marido? Eu juro que eu trago ele se precisar. Você vê E- como, Cara, como a mulher também tem esse poder de... A mulher transforma a vida do Persuasão, homem, né? Transforma. A mulher genuína, vamos dizer assim, ela realmente tem a capacidade de melhorar a vida do homem, né? Eu só queria fazer duas colocações antes do Andrés não falar, que é o seguinte, que na filosofia eles falam que não importa o que se fala, importa quem fala. Então, por exemplo, se uma pessoa leiga fala para outra, cara, você tem que se exercitar, isso tem um peso. E também, claro, quanto mais distante essa pessoa, mais impacto positivo a fala dela tem na vida desse terceiro, né? No entanto, quem fala pesa muito. Então você vê aqui falou de exercício, cara, eu vou me exercitar mais, tá falando, o doutor falou, cara. Então, isso é importante. E da repetição, eu antes não gostava de repetir as coisas, mas agora eu gosto. Tem uma frase do Chesterton, vocês que são muito apegados a Cristo também, eu também, o Andrezão também, que ele fala que Deus tem alma de criança porque ele encontra prazer na repetição. Por quê? Porque todo dia, né, todos os ciclos da vida, né? O dia nasce, daí ele se põe. A gente faz as mesmas coisas todo dia. E à medida em que você se aperfeiçoa nisso, você encontra a excelência na vida, na família, no trabalho, com os amigos. E aí as coisas só melhoram, né? Então, no final das contas, isso realmente tem muita importância, né? E para complementar, né, a excelência nada mais é do que repetição, né? Repetição, os mesmos atos. Perfeito. Manda. Nos hábitos bons, né? Não, É, eu tô fumando todo dia, mas... Não, você tá- mas é que daí não é hábito. daí Por é exemplo, vício. Na psicologia É. eles chamam de... Tem os Hábito. hábitos e vícios, né? Exato, O que é hábito e virtudes. vício? No cérebro é a mesma coisa. Tá no mesmo lugar. Só que hábito te eleva, melhora a saúde. Vício diminui a saúde, piora ela, né? Então, Olha aí, boa. Porque o vício, o que que ele é? É aquele negocinho gostoso, rápido, momentâneo ali. É. E Não, o prazer outro é momentâneo. custoso. Doutor, nós falamos aqui sobre a próstata, falamos sobre o uso indiscriminado da testosterona, mas nos bastidores nós falávamos sobre as cirurgias aí que o doutor mais atua, né? Falou essa situação do rim, né? Da pedra no rim. Poderia falar um pouquinho a respeito dessa patologia também, porque eu acho que é uma patologia que acomete muitas pessoas, né? Quais são os sintomas? Quais são os meios de prevenção para a pedra no rim? Cálculo renal é uma patologia extremamente incidente, junto com as patologias de via aérea, resfriados, enfim. É a patologia que mais leva paciente ao pronto atendimento por questões de dor, né? A gente, para ter pedra, a gente tem que ter uma predisposição genética para isso. Geralmente tem famílias que passam para os seus filhos essa predisposição de ter, mas a gente vê que quem forma pedra toma pouco líquido, geralmente também, né? Que é o principal fator de risco para a formação de cálculos. Então tem que ter predisposição e um ambiente que gere, que potencialize a formação, que é através da baixa ingesta hídrica. Já tomando Já falou, vou... Já vou tomar aqui também, né? Vou resolver aqui. E existem algumas outras substâncias que contribuem para a formação, para aumento da incidência de formação de pedra, né? Dieta rica em gordura, mais uma vez. Olha aí. Né? A obesidade é um fator de risco isolado para a formação de cálculos. Excesso de sódio, de sal na dieta pode contribuir para formar mais cálculos, né? E basicamente isso, né?
Basicamente isso. Certo. E a gente, quando fala de ingestão hídrica ou de líquidos, é só a água? Ou tem aquela pessoa que, por exemplo, não, eu tomo chá ou tomo outro tipo de líquido. Funciona ou não? Tem Funciona. que ser água. É líquido. É qualquer tipo de líquido. Cervejinha vale também. Cervejinha vai. Ah, Com prescrição doutor, você não médica. pode falar isso, doutor. Prescrição médica. Não, mas aí eu defendo assim, não, mas o problema é que tem muito sal na. Aí, ó. Já contra-argumentou bem. Então. Mas vale como líquido, assim, né? E interessante, suco de fruta cítrica são fatores protetores para a formação de cálculo. Precisa mesmo? comprovar cientificamente. Suco de limão e suco de laranja. Olha aí. Diminui a incidência de formação de cálculo, mas tem que ser o suco da fruta. Não Tá? é o suco adianta tangue da... Não o pode... tangue daí Não, não é, um Clyde não é ali. fruta. Sem fazer propaganda negativa aqui para Não, mas ninguém. Nada contra. é o eu suco da também fruta. toma, né? Mas tem que ser É o suco da fruta. direto da fonte, né? Mas é uma patologia assim que ela é debilitante, porque a dor é bastante intensa, né? É um quadro de dor As costas do vertebral com irradiação anterior, que pode estar associada a náusea, vômito. É a dor mais forte que se tem entre as patologias, uma das mais fortes. Caraca. E é a que leva muita gente ao pronto atendimento, né? Mas geralmente tem dor, cólica de rim, quando a pedra não está mais no rim. A gente chama de cólica de rim, mas a dor acontece quando ela vai para o canal, né? Para o ureter, que é um canal fino e extremamente inervado, né? E então aí é isso. o estímulo da inervação gera essa dor bastante significativa. Essas pedras podem variar de tamanho? Tem pequeno, tem grande? Tem, Qual tem. que é o maior que o doutor já operou? Assim? Os cálculos que passam por esse canal fino, que é o ureter, que leva a urina do rim até a bexiga, são cálculos mais ou menos de até 6 ou 7 milímetros. Esses têm capacidade de passar meio centímetro. Caramba, já é grande essa diferença. É grande. Cálculos maiores, eles dificilmente passam, né? Mas os cálculos, quando ele tem a possibilidade de sair, mas ele tem a possibilidade de ficar no rim e aumentar. Então, eu já tratei cálculo de 6 centímetros, 7 Nossa. centímetros. vida. Uma que rocha, ocupa- uma pedreira. Porra, no um rim. tolete. Eles vão aumentando dentro do rim, não saem e vão se acomodando lá até que uma hora dá sintoma, né? Caraca. Que interessante. E dá pra perceber isso? Às vezes, poxa, o cara não tem dor, mas já tem um cálculo desse grandão. Ele consegue, num exame de sangue, perceber isso? Não, sangue não. Exame de sangue não. Geralmente exame de imagem. Tem que ter imagem daí. Geralmente exame de imagem. Ok, um ultrassom já resolve. Mas quando tá grande, Outra geralmente pessoa é mesmo. sintomático, né? Quando tá grande é sintomático. Perfeito. Eu já ouvi falar uma vez, doutor, queria saber se até é verdade ou mito essa questão. Pessoas que têm mais predisposição de acumular tártaro nos dentes também têm mais incidência de desenvolver cálculo renal? Não tem uma conheço. relação direta, Não não? conheço essa relação. Não? Não. Nunca li nada a respeito, É? assim, mas acho que não, cara. Olha Acho que só. não. Já ouvi uma vez, eu não me lembro aonde, mas... Em relação à tinha. parte genética, é também parte direta ou pode ser parentesco, se é a prima, alguma coisa assim? Tipo, pai e mãe. É mais Primeiro filho para grau, filho, né? Irmão e pai, vamos dizer assim. Isso. Entendi. E para prevenção, agora voltando para a questão da próstata, né? Essa é uma dúvida até de um dos nossos apoiadores aqui, que ele perguntou o seguinte, questão da bike, né? Pessoas que pedalam. A bike, por ficar sentado muito tempo, às vezes pedalando muitas horas, muitas vezes por semana, pode influenciar no crescimento Não. do desenvolvimento da próstata? tem relação nenhuma. Não tem nenhuma relação. Perfeito. Muito Não. bom. Claro que, sabe que quando às vezes tem esses caras que pedalam todo dia e tem um aumento meio inexplicável do PSA, eu peço para ficar uns dias sem pedalar e repetir, sabe? Para ver se isso tem alguma... É muito próximo da próstata ali onde você Às vezes pedala. pode causar até uma inflamação, uma coisa. Mas não Tem relação não vai causal. não. Perfeito. Pro pessoal do 100 km do pedal dá cuidar, né? Às vezes. Mas acho que tá tranquilo. Tá então. tranquilo, tá tranquilo. Hein, doutor? Quer falar alguma coisa? Não. O Andrezão tem um presente pro senhor? Aqui, ó. Nossa Isso, lembrancinha, né, velho? Agradecendo a tua participação aí Nossa. conosco. Infelizmente, estamos chegando ao que fim do pena, nosso cara, episódio. Receba aí com muito carinho a nossa Muito obrigado. É um presente Recebo com simples, carinho mas é mesmo. de coração, de singela verdade. homenagem pela... Nossa, muito Nós O que, doutor vem aqui nós que dar uma aula pra agradecemos nós, essa né? aula aqui, né? Espetáculo. Que poder, digamos assim,
tirar um pouco mais esse preconceito do pessoal ir até o consultório, fazer esse check-up. Você que está em casa, às vezes você é meio durão, cabeça dura, vá, né, faça uma consulta, veja como está os seus exames, veja se a saúde está 100%, porque às vezes num detalhezinho você está bem, está tudo, mas opa, tem uma alteração aqui e você já consegue, né, no início, já consegue resolver esse problema. Né? Perfeito. O senhor quer deixar uma mensagem para o pessoal de casa aí, para entrar na mente da pessoa? Não, eu queria primeiro agradecer vocês isso. 3, porque na verdade isso aqui foi uma delícia, um papo tão gostoso assim. Para nós foi mais ainda. E é um papo que eu tenho certeza vai impactar na vida de alguém que está aqui. Com certeza. Já transformou as nossas aqui, imagina. Quem então tá em eu casa. acho, eu sempre falo assim, a gente tem a vontade ou a mania de querer transformar o mundo, mas você tem que saber qual que é o teu mundo, né? E o nosso mundo é isso aqui. Então se a gente conseguir transformar o nosso mundo, as pessoas que a gente atingiu aqui, a gente certamente já ganhou mais um pontinho lá em cima. Nossa, com certeza. Perfeito. Com Que certeza. isso, doutor. Doutor, muito obrigado, né, pela tua participação, por contribuir com o nosso propósito por meio desse canal de ajudar as pessoas. Que Deus continue abençoando e usando a tua vida para salvar muitas vidas. E é isso, pessoal. Fica o nosso recado aqui do Novembro Azul. Você, às vezes, como o Fernando falou ali, você é cabeça dura, mas muitas vezes não se trata sobre você, mas das pessoas que estão ao teu redor, das pessoas que te amam. E como o doutor falou, não é de um homem, mas é de pessoas que estão ao seu redor, né, doutor? Pai, então, fica essa reflexão, que você tome mais cuidado, porque não é só sobre você. Procure os cuidados preventivos, porque isso vai evitar muito problema lá para frente, né, doutor? Com certeza. Você é um pilar aí da sua família, então cuide de si, que você consegue cuidar dos Às seus... vezes as pessoas falam, não, eu morreria pelo meu filho. Tá, então que tal viver muito bem por ele? Exatamente. Mas não faz um exercício, não toma água. Não, mas tá transformando as pessoas. Já transformou a minha Antes de vida, acabar, né? Eu sempre falo pro pessoal, né? Poxa, o que eu faço para tomar? Como é que eu faço para... O que eu tenho que tomar para crescer e tal? Tá, você toma pelo menos aí uns 2 litrinhos de água por dia. Pô, água é foda, água é complicado. Então, poxa, começa tomando uma água. Então, o mínimo, né? Então... fazer o básico bem feito e fazer sempre com amor próprio, né? Porque é a tua saúde que está em jogo e você vai impactar a vida de outras pessoas que estão ao teu redor também. Galera, se você ficou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, seguir as nossas redes sociais, seguir o doutor aí. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. A gente é um meio que de interagir com o doutor ali, e se você tiver alguma dúvida e a gente puder também responder, a gente vai buscar ali o doutor para estar te respondendo. Sempre. Nós estamos aqui para isso. E agradecendo também os nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Digital, Primor Comunicação Visual. Muito obrigado e até o próximo, galera. Aquele abraço. Tchau. Um abraço e até o próximo.